Olá, boa noite. Hoje o Ação Nacional fala sobre as fortes chuvas que vêm castigando muitas localidades do Brasil. Petrópolis, Santa Catarina e mais recentemente o litoral norte de São Paulo sofreram e sofrem com perdas materiais, desabrigados e mortes, algumas de famílias inteiras. E para falar sobre esse assunto, eu converso aqui com Carlos Alexandre Fanton, presidente da FECONDEMA, Federação Nacional de Conselhos de Meio Ambiente. Carlos, obrigado pela sua presença aqui com a gente hoje no Ação Nacional. É uma satisfação poder estar aqui contribuindo com vocês para a gente dialogar sobre essa problemática que nós enfrentamos ano a ano aí, né? E você traça um perfil entre os impactos que a gente vem sofrendo com as mudanças climáticas, somada à frágil estrutura de planejamento das ocupações de território nas cidades, e isso a gente acaba enfrentando e vivenciando esses desastres que, infelizmente, inclusive leva a vida das pessoas, além de todo o impacto ambiental e econômico que causa, né, nas regiões. Sem dúvida. Você tem razão, Carlos. E olha, Minas Gerais começou o ano com um alerta do INMET e Defesa Civil em 300 cidades por fortes chuvas. Foram 119 mortos e quase 9 mil desabrigados. Santa Catarina também passou por momentos dramáticos com as chuvas logo no início do ano. Em fevereiro, o Rio de Janeiro registrou em 24 horas 70% da chuva esperado para o mês todo. Os danos materiais foram gigantescos, além de vidas perdidas. E mais recentemente, o litoral norte de São Paulo também foi devastado pelas chuvas, como a gente iniciou falando aqui o programa de hoje. Bom, como as comunidades locais podem se preparar melhor para enfrentar esses eventos climáticos? E também, até complementando essa pergunta, por que tem ocorrido tantas chuvas e tantas modificações climáticas como a gente tem reparado nos últimos tempos? Parece que quando chove, chove demais, quando faz frio demais. Está fazendo frio em época de verão, parece que está uma bagunça, Carlos. Tomando pelo ponto final da sua colocação, esses são aspectos característicos das mudanças climáticas que estão sendo percebidas e identificadas cientificamente por todos os estudos, né? O IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, ele se debruça em fazer esses levantamentos e mapear toda essa questão, como vem acontecendo as alterações climáticas em função do aquecimento global. E aí você tem fatores como, por exemplo, se você tem um excesso de aquecimento da água do mar e você tem também um fluxo de correntes aéreas que são muito geladas e você tem um cruzamento com determinado tipo de pressão do ar que nós estamos tendo, atmosférica naquele momento, você começa a ter os fenômenos dessas microtempestades que vêm ocorrendo aí nos últimos anos. E essa também, essa alternância e essa falta de... Não é regular mais o clima como nós vivenciamos há tantos séculos, né? As mudanças climáticas, elas têm historicamente, cientificamente, se demonstra que elas já aconteceram em determinados períodos da existência do planeta Terra, mas o volume que ela vem ocorrendo agora é em função, efetivamente, do impacto, né, da ação do homem na temperatura do meio ambiente. E aí a gente acaba enfrentando essa situação. Somado justamente ao outro ponto que você trouxe, que é como que as comunidades podem enfrentar essa situação. Ora, o CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento de Alertas e Desastres Naturais aqui no Brasil, ele mapeou, nós temos 40 mil pontos graves de risco de desastres no Brasil. Tá?
40 mil. E nós temos 10 milhões de brasileiros expostos a esta situação que nós vivenciamos, infelizmente, aqui no litoral de São Paulo e em outras localidades com as chuvas só agora de 2023. A gente teve aqui em São Paulo, em torno de 500 mortes em desastres naturais desta natureza do período de 2021 até agora, não somados as mortes desse desastre agora do litoral paulista. Não então, somado essas 65 não somado vítimas. essas, não somado essas. 65 vítimas. Isso. Então, assim, e ainda a gente tem chuvas pela frente, ainda em um período, pois né? Ainda está chovendo todos os dias, né? Então, pelo menos aqui, para quem é do Brasil inteiro, né? Pelo menos aqui na região de São Paulo, a gente está tendo chuva praticamente todos os dias ainda. Então, os conselhos, a Federação Nacional dos Conselhos de Meio Ambiente, ela tem um papel norteador de amparar e apoiar o trabalho dos conselhos municipais de meio ambiente, de conselhos de políticas públicas ambientais, dos conselhos de áreas e unidades de conservação. Esses conselhos são formados de forma tripartite, com representação governamental, representação da sociedade civil organizada. Conselhos municipais. Isso, os conselhos municipais. E eles são um fator muito importante e preponderante que nasceu da Constituição de 88, mas que nos últimos 15 anos é que eles começaram a tomar um certo corpo na estruturação das cidades. Então, todas as legislações que são aprovadas, que envolvem questão ambiental, elas têm que passar pela deliberação desses conselhos, certo? E aí há uma oportunidade de um debate democrático e a população e a sociedade civil organizada que participa, como universidades, né, alguns setores empresariais e profissionais também, como sindicato de engenharia, o CREA, entre outros setores importantes técnicos, compartilham ali de uma discussão para a gente nortear da melhor maneira possível a legislação que vai estabelecer o planejamento de ocupação do território de uma cidade. Todos os municípios do Brasil são obrigados a ter esse conselho? Todos são obrigados a ter, nem todos têm. A então, maioria daqueles, às vezes quem está no Nordeste nos assistindo aí, olha, então, a gente tem, todo mundo é obrigado a ter esse conselho. Isso. Você tem, às vezes, ele instituído no papel, tudo, mas ele efetivamente não funciona. Em muitos municípios você tem ele, mas ele vamos chamar assim de conselho chapa branca. Quem ocupa a presidência é o secretário municipal de meio ambiente ou o diretor de planejamento. Cidade menor não tem a secretaria, mas tem o diretor. E aí o que acontece? A pauta que é dirigida lá é uma pauta dirigida para dizer sim aos interesses difusos daquela gestão pública propriamente dito. Sem querer fazer juízo de valor naturalmente, mas a gente está falando de um fato. Eu faço um trabalho com o Ministério Público, onde a gente já vem agora, depois da Covid, a gente vai poder retomar, porque é um trabalho que a gente tem que fazer corpo a corpo, né? Mas eu fiz pela ONU, que eu fui diretor para conselhos de meio ambiente da ANAMA Brasil, que é a Associação Nacional dos Órgãos Públicos de Meio Ambiente, e nós fizemos um trabalho através do projeto Fortalecendo os Conselhos de Meio Ambiente através dos planos municipais da Mata Atlântica, junto da ONU Ambiente, foi patrocinado pelo ONU Ambiente. A gente foi em 17 estados em assembleias legislativas do Brasil. E a gente se reuniu com todos os representantes da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, os representantes locais de conselhos de meio ambiente, o Ministério Público dos estados. Então, assim, os ministérios públicos estão atuando para fazer com que esses conselhos efetivamente passem a funcionar de fato e de direito. E aí, mais importante é o fator da discussão do planejamento, né? Quando você perguntou, como que a comunidade pode se... Primeiro, procure seu conselho de meio ambiente e busque participar do conselho de meio ambiente da sua cidade, porque ali você vai estar discutindo várias questões. Outra coisa, vamos pressionar o poder público para que haja uma revisão dos planos diretores. O plano diretor é a carta de organização territorial do município. Todo plano diretor, obrigatoriamente, deve ter, por força de lei, estabelecido inclusive pelo Estatuto das Cidades, o que a gente chama de carta de risco, de áreas de risco da cidade. Então, o que acontece? Como você vai fazer o planejamento da cidade, o plano diretor, ele faz um estudo, um diagnóstico do território. E aí você levanta, aquela região ali é uma região que não deveria estar ocupada, seja à beira de
cursos d'água, seja as encostas com determinada declividade. Você não pode ter ocupação. Hoje você não consegue licenciar pela lei, você não consegue licenciar, por exemplo, um loteamento, um prédio, a construção de uma casa em áreas de morro, onde você tem uma determinada declividade específica ali. Não pode ocupar, topo de morro, não pode ocupar, né? E aí o que acontece? Se você mapeia essas áreas de risco, se você faz um inventário das pessoas que estão ocupando aquela área, se você verifica a área que é mais crítica daquele ponto e você planeja isso, a administração pública tem a obrigação, não sozinha, não só a prefeitura, porque ela pode buscar isso no Ministério das Cidades e pode buscar também nas secretarias de infraestrutura do Estado recursos que possam estabelecer um orçamento variável ou complementar ao orçamento da cidade, que muitas vezes a cidade pequena não tem, né? Ela não tem um orçamento capaz para aquilo, mas ela tem outros recursos para se buscar, né? E tem também daí os deputados da Assembleia, tem os deputados federais para se buscar esse apoio e eles conseguirem recursos para você poder implementar uma política ali, uma política da Secretaria de Estado e também nacional de habitação, aonde você vai fazer o que a gente chama de manejo daquela população. Então tem que conscientizar aquela população e tirar aquela população de lá. Se você tem uma questão mapeada, a Defesa Civil, ela sabe o problema. Quando você tem o período de chuvas, que começa de dezembro, novembro até março, final de março, por aí, a gente já tem uma ideia. Pode acontecer, inclusive com as mudanças climáticas, a gente tem identificado um aumento grave de índices de pluviabilidade que vão além daquilo que já se choveu anteriormente. Então, você ter 600 milímetros num período X, 200 milímetros num dia de chuvas, numa área de risco, topo de morro, se ocupa ali, tira toda a vegetação que segurava aquele morro, aí cai ainda microtempestade, uma chuva muito forte, ela vai lixiviar, que a gente chama, né? Vai carrear toda aquela terra que está por baixo. Forma veios, né? Ainda numa construção que é irregular, porque a ocupação é irregular, a construção não teve engenheiro assinando, não tem arquiteto, foi feito de pau a pique lá pelo pedreiro, ou às vezes até nem isso, né? E você coloca a população em risco. A Defesa Civil deveria não colocar uma sirene de alerta, não colocar só um aviso em WhatsApp dizendo, porque as pessoas, elas vão para onde? O que deveria acontecer é de fazer uma mobilização para retirar essas pessoas da área de risco enquanto elas não conseguem ser efetivamente direcionada para um projeto habitacional, que elas possam ter o direito à habitação previsto em lei, né? E isso seja ofertado de forma que elas possam garantir a sua habitação popular, através do Minha Casa Minha Vida, através de várias outras iniciativas da Coab, do Estado de São Paulo, a antiga Coab, né? A gente dando o exemplo, você minimamente, antes, período de chuva, tem que tirar essas pessoas de lá. Agora houve uma iniciativa inteligente do governador de fazer um acordo com os hotéis. Então, esse acordo deveria continuar agora, perene. Então, em 2024, isso não pode acontecer. Sim. É inadmissível. A gente tem há décadas, todos os anos, chove, todos os anos, morre gente, todos os anos. Você sabe as áreas que são críticas e não tem mobilização política para se resolver a situação. Até sobre esse caso de emergências climáticas que a gente está falando, a gente vai acompanhar um VT agora que fala um pouquinho sobre isso que o senhor está falando aqui para a gente. Vamos acompanhar primeiro? Meu Deus do céu! Petrópolis, 2022. 241 mortos. A cidade serrana, que fica a 68 quilômetros da capital Rio de Janeiro e possui cerca de 306 mil habitantes, viveu o drama causado pelas chuvas. Além das mortes, centenas ficaram desabrigadas. Em 2011, o município já havia sofrido com um temporal, considerado um dos maiores desastres socioambientais do país, que matou ao menos 918 pessoas em toda a região. Isso é Rua Tereza. Recentemente, o litoral norte de São Paulo viveu o mesmo drama. Cerca de 65 pessoas mortas e centenas de feridos e desabrigados, além de uma grande destruição ambiental e material. Em coletiva de imprensa, o governador Tarcísio de Freitas
disse que as mais de 30 mil mensagens enviadas por SMS aos moradores de cidades atingidas, informando sobre os riscos de deslizamentos de encostas, não tiveram efetividade. E afirmou que o governo vai instalar sirenes em áreas de risco no estado. Os alertas sonoros se mostraram, ao longo dos anos, ferramentas eficientes para despertar a população dos perigos eminentes, sejam eles em cenários de guerras ou catástrofes naturais. Este especialista explica como o sistema fornece um amplo meio integrado de comunicação, podendo criar uma central de emergência. Aqui você consegue colocar 2 grupos de rádio, ou seja, você consegue interligar o Corpo de Bombeiros com a Defesa Civil, ou com a polícia, ou com o serviço do SAMU e assim por diante. E você cria uma grande rede de comunicação. Se você estiver num município, por exemplo, São Sebastião, você poderia interligar a Guarda Civil de São Sebastião junto com a Guarda Civil de Ubatuba, de Bertioga, de Caraguá e assim por diante. Então, no caso de uma catástrofe, você poderia fazer um grande anel de comunicação e colocar todo mundo para se conversar. Desde 2011, a cidade de Petrópolis utiliza a ferramenta como medida para alertar a população. Mas somente 1/3 das cidades brasileiras, classificadas como críticas para enchentes, conta com o sistema. Segundo o levantamento feito em 2020 pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, entre 966 municípios críticos, apenas 377 possuem alertas com sirenes. Isso deveria ser estendido cada vez mais para outros municípios. E não é somente uma questão de zona serrana, né? Pode ser um outro tipo de situação, porque as cidades estão cada vez mais sendo acometidas de fenômenos climáticos, né? E esses fenômenos climáticos, você precisa ter 2 ações. A primeira, um treinamento da população, né? Você tem que treinar a população. O que você faz na questão de uma catástrofe? E a segunda coisa, você alertar a população caso você tenha o perigo iminente de uma catástrofe. Esses sistemas, eles podem ser interligados automaticamente às centrais climáticas, a essas mini estações meteorológicas. Então, se o volume de chuva atingir um determinado índice pré-definido, você poderia, sem a presença humana, emitir um sinal de alerta sonoro nas zonas que você definir. Então, tudo isso é possível. Mesmo que caia a energia, a gente consegue manter um sistema como esse operacional. Então, ele é muito seguro e ele é feito para esse tipo de ocorrência. Bom, eu vou deixar aqui uma pergunta, porque nós temos que ir para um rápido intervalo, Carlos, mas assim, será que realmente as sirenes são as soluções, né? Esse uso, o senhor estava comentando sobre isso aqui agora há pouco. E também tem como prevenir esses desastres naturais? Então, deixa essas perguntas aqui. A gente precisa ir para um rápido intervalo, gente. A gente volta que o Carlos vai responder para nós daqui a pouco. Bom, estamos de volta com Programação Nacional. Hoje nós estamos conversando sobre desastres naturais, sobre as chuvas que estão acontecendo aqui na região de São Paulo. Estou falando aqui com Carlos Alexandre Fanton, ele é presidente da FECONDEMA, Federação Nacional de Conselhos de Meio Ambiente. E eu deixei uma pergunta para ele, gente, no bloco anterior. Para quem acompanhou aqui, a gente inseriu um VT que deu um relato aí sobre as chuvas que aconteceram em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. As sirenes são a solução? Essa foi uma pergunta. E emendando ela, tem como prevenir esses desastres naturais? Por exemplo, a população está lá, tem como fazer essa prevenção? Mandar, por exemplo, o SMS é a solução? É um pouco incipiente, né? Eu acredito que as redes sociais, elas são instrumentos que podem e devem fazer parte de um contexto de estratégias para que você possa se comunicar com a população de uma forma geral. Eu acredito que precisaria se melhorar isso, né? Talvez um aplicativo específico e um projeto de educação também com as comunidades, porque as comunidades aprendessem a utilizar, pelo menos as lideranças poderem fazer isso, e a partir das lideranças as comunidades poderem aprender a utilizar esse aplicativo, inclusive esse aplicativo sendo um instrumento de feedback para a própria gestão pública, porque se a população... Os municípios terem um aplicativo que conversa com a população. Exato, e já existem vários de outras iniciativas
iniciativas, a gente tem aqui em Campinas um de trânsito, que o pessoal dá feedback sobre a questão dos ônibus, se está funcionando no horário certo ou não, se o ponto está legal ou não. Então, por exemplo, você pode fazer um para as comunidades, onde a comunidade poderia estar dando feedbacks constantes, não só no período de chuva, sobre a problemática daquelas regiões, principalmente irregulares, que são de risco. Né? E elas serem instruídas pela Defesa Civil, receber palestra da Defesa Civil, receber palestras da própria administração pública, né? Além daquelas políticas que nós comentamos anteriormente aqui envolvendo isso. As sirenes, eu acho que elas são bem-vindas, porque ela é uma forma de... É uma ferramenta. Se você vê que você já choveu até um determinado limite né, que começa a entrar ali... Para começar a entrar no amarelo, não vamos falar nem deixa eu chegar no vermelho. Começou a entrar no amarelo, toca a sirene. Aí, se você tem um mapeamento da área de risco, com toda essa preparação anterior, enquanto não se tira essas pessoas para fazer um planejamento de manejo delas e colocar elas em habitações adequadas, né? Você... alerta e aquela população ela está sabendo qual é o procedimento, ela sabe que ela vai ter que se direcionar para determinado ponto, que já vai ser igual um ponto previamente estruturado, formado, inclusive, pela gestão pública, pela Defesa Civil, para receber as pessoas com antecedência, e dali é uma triagem, se vai ter esse pacote que o governador está colocando e manter ele perene para os hotéis, você já começa a direcionar as pessoas para os hotéis, e aí a Defesa Civil faz um monitoramento ali da situação. Tem que ter um treinamento, não é isso? Exato. Como é que a gente vai saber, olha, tudo bem, tocou a sirene, qual é o próximo passo? As pessoas saem correndo para a rua? Exatamente. Para onde vão? Exatamente, senão você vai despertar aqui pânico nas pessoas, né? Ou a pessoa também não sabe nem do que se trata aquilo. Então, assim, não podemos ter, tem que ser ações integradas, que a gente chama. Eu sou especialista em ESG, né? Environmental, o que é isso? O ESG é o Environmental, Social e Governamental. É meio ambiente, a área social e a área governamental. Hoje nós discutimos o compliance e a estruturação de uma ação que ela, de fato, possa alcançar eficiência específica para um bom negócio, seja na iniciativa privada, seja na iniciativa governamental. Então, o que a gente discute lá? A gente discute a base, por exemplo, das ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que eles nasceram dos encontros, dos COPs que nós tivemos. A gente já teve 27 encontros depois da Carta da Terra, da Eco 92, que aconteceu aqui no Brasil. Cada encontro desse traz uma dinâmica e se alcança uma evolução, tanto na discussão de quanto que os países vão assumir de responsabilidade para diminuir o aumento da temperatura, então ele vai ter que diminuir o impacto de carbono dele, aí você envolve governos e empresários, indústrias, para diminuir esse impacto de produção de carbono ou dos gases de efeito estufa, para evitar esse aumento, né? Então a gente tem um pacto aí até 2050, né, de segurar no máximo o crescimento de 1,5 graus Celsius da temperatura mundial. Passou disso, já começa a ser um problema grave e nós já estamos enfrentando problemas. Aí eu vou pescar das 17 ODS, que são várias, para esse ponto eu vou pescar duas. A primeira, que é a erradicação da pobreza, tá, número 1, e a 11ª, que é cidades e sustentabilidade. Né, infraestrutura e sustentabilidade. Então, você vai pegar a cidade, comunidade e infraestrutura. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai trabalhar em cima, inclusive, desses programas que buscam fundos internacionais para você poder até ter recurso. E a gente pode criar projetos para essas áreas que eles tangem um tripé entre o governo federal, o governo estadual, governos municipais, fazer... Como o CEMADEM, o CEMADEM, ele trouxe aí esses 40 mil pontos no Brasil de área de risco, a gente ter esse mapeamento muito claro. E a gente salvaguardar esses 10 milhões de pessoas que estão expostas a essa situação a um programa integrado, inclusive com troca entre as comunidades de experiências, porque cada comunidade acaba evoluindo numa experiência. Então, a gente tem que democratizar esse processo todo. Aí os conselhos são importantes. E importantes os planos diretores. Eu vou dar um exemplo.
nós temos aqui, eu estou com uma briga com Jaguariúna. Jaguariúna aprovou o plano diretor deles, um plano diretor que não trouxe nenhum estudo de diagnóstico adequado, não obedeceu o Estatuto das Cidades. Foi para a Câmara de Vereadores, a Câmara fez várias emendas, ela aprovou sem fazer audiência pública com a população depois. Já está em denúncia no Ministério Público. Aí o que acontece? Você não faz o mínimo e aí depois você vai ter problema. Entre outros problemas que você vai ter para o desenvolvimento da cidade, né, você ainda tem essas situações. Campinas teve problemas, a gente discutiu, conversou com a prefeitura no período, eu estava presidente do CONDEMA na discussão do plano diretor de 2018, houve discussão também com o Conselho de Desenvolvimento Urbano da cidade. Juntos a gente conversou com a promotoria pública, porque tinha data para terminar. Se o prefeito passasse daquela data, ele incorria em improbidade administrativa. A gente fez uma carta e falou, promotor, o que é melhor? O prefeito cumprir um prazo ou a gente ter um plano que realmente atenda a demanda que a população tem e os problemas que a gente tem? O promotor autorizou, estendeu para mais 90 dias o debate para que a gente conseguisse formatar uma documentação mais estruturada. Então, você vê a importância dos conselhos, da participação da sociedade nesse processo todo e a importância de haver diálogo e a gente poder fazer um trabalho conjunto. Porque quando acontecem esses desastres, o que a gente vê? A gente vê todos os políticos aparecendo, fazendo palco, né? Só que esses desastres acontecem há 50 anos ou mais. Foi piorando com a densidade demográfica, com o aumento da população e tudo mais, e com a mudança climática. A mudança climática que está muito forte. Exato. Né? A gente vê foi isso piorando cada vez mais. E aí o que acontece? E além de mais, tem isso também. A mudança climática, você tem a mudança climática num âmbito mundial, e você tem ainda o que a gente chama da doméstica, que são as questões de risco domésticos do Estado e da cidade. Né, do país, do estado e da cidade. Você tem um mapeamento geral, internacional, foi feita uma carta de risco mundial por uma empresa australiana, uma consultoria, a XDI. E o Brasil está entre os países onde São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são de maior risco. Né? Os Estados Unidos e a China, que são tão desenvolvidos, 80% das áreas de risco em desastres naturais que podem ocorrer por causa de mudanças climáticas são desses dois países, para você ter ideia. Então, assim, nós precisamos nos debruçar em planejamento, nós precisamos ter comprometimento do poder público, das câmaras legislativas, né, de realmente se envolverem com o processo no sentido de, através das comissões de meio ambiente, das comissões de infraestrutura da cidade, de planejamento urbano da cidade, resgatar esses pontos críticos, né, ter responsabilidade. Isso não acontece. Né? Os legisladores não estão fazendo isso. O executivo deixa para resolver, nós estamos sendo paliativos, a gente resolve o problema depois que ele acontece. E isso a gente chama de gestão de contingência. Igual a barragem da Samarco lá. Esse tipo de barragem, eles devem ter um plano de contingência. Se acontecer tal coisa, quais são as ações que nós temos que tomar antes e depois, quando está no risco ali. Você vê, eles que são privados, que têm mais dinheiro, uma coisa menor. Ocorreu o que ocorreu, por quê? Porque não houve a devida gestão na situação. Né? Então você tem Jaguariúna com essa situação aí horrível, né? E ela é um exemplo da maioria dos pequenos municípios. A maioria dos médios e pequenos municípios tem esse problema. Vamos falar de Campinas? Carta de risco de Campinas. Estou usando Campinas como uma referência de grande cidade aqui da nossa região metropolitana, polo, uma das maiores economias do Brasil, né? A primeira economia do estado de São Paulo, a segunda, mas assim do interior é a primeira, né? E entre as 10 maiores economias do Brasil e na América Latina, né? A gente tem uma contribuição importantíssima e a gente tem o plano diretor da cidade ainda uma incipiência muito grande com relação também às áreas de risco. Você não vê a implementação daquilo que foi discutido. Discutiu um pouco no plano diretor, se mapeou, mas você não vê a política pública para se solucionar a questão. Então, assim, tem que ter responsabilidade e interesse de todos. E eu quero fazer uma parte em relação ao trabalho de vocês da imprensa, porque é fundamental, né, o papel de vocês nesse processo. Um programa igual esse, que está pautando um olhar
muito mais amplo, uma perspectiva muito mais ampla, né? E não só o fato da notícia, mas assim, é notícia a falta de gestão, é notícia a falta de comprometimento, é notícia que nós temos tragédias anunciadas que vão acontecer em 2024, em 2025, 2026, sabe-se lá Deus até quando. Campinas, a gente ninguém discute esse tipo, desculpa cortar um pouco o senhor, como um jornalista aqui, vamos lá, entrar nesse meio, né? Ninguém discute a prevenção, que a gente acabou de falar aqui, quais são as ações preventivas, né? A gente só discute depois que as coisas acontecem e as tragédias são anunciadas, né? Várias mortes, dezenas, centenas de mortes, aí se torna uma coisa que vira todo mundo querendo, né, fazer um trabalho em prol daquilo. Lógico, a população brasileira é fantástica, eles se solidarizam, né, arrecadou toneladas de alimentos, tem que fazer isso, tem que fazer esse trabalho, né? Isso é a parte. Mas quando acontece a catástrofe, aí vem de manchete, né? Aí vem de manchete de jornal, fazendo aqui uma crítica até a nós da profissão de jornalistas, né? Aí se quer vender manchete disso, né? Mas ninguém se fez o trabalho preventivo para que essas pessoas não viessem a óbito. Eu acho que aí falta um pouquinho essa maturidade da área jornalística de aprofundar mais o assunto. Sim. E ficar e deixar de ficar na superficialidade. Sim. Só do fato. Sim. Né? Porque as notícias desse porte, elas só ocorrem em dezembro, janeiro. Sim. Todo mundo já espera. Espera chegar janeiro, você vai ver a chuva, espera o carnaval para você ver o que acontece. Sempre tem desastre. Todo ano tem quando chega a época do carnaval ou antes do carnaval. A gente sempre vive esse mundo, há anos a gente está vivendo isso. O seu arquivo aqui mesmo. Só buscar se você pegar o arquivo de vocês aqui, quantas reportagens, acho que vale até você fazer um documentário um dia só com o arquivo dos acidentes. Sim. É válido porque vai demonstrar que são nos mesmos lugares e vai ver as mesmas pessoas falando que vai se resolver e a coisa não chega a lugar nenhum. Então, assim, é muito crítico isso. Gente, a gente precisa ir para um rápido intervalo, a gente volta já com mais informações aqui para você. Até já. Olá, estamos de volta com o programa Ação Nacional e hoje eu estou conversando aqui com o Carlos, ele que é presidente da FECONDEMA, da Federação Nacional de Conselhos de Meio Ambiente. Estamos falando sobre desastres naturais, as chuvas que caíram aqui no nosso litoral, enfim, em Santa Catarina, Rio de Janeiro e tudo mais. Olha, gente, eu estive, para a gente continuar batendo esse papo, que está muito bacana, Carlos, eu estive no litoral norte paulista, local onde 65 pessoas perderam suas vidas, entre elas crianças. E também eu conversei com moradores do local, cenas que chocam ao mesmo tempo, imagens de pessoas dispostas a fazer o bem. Vamos ver? Chegar até São Sebastião não foi fácil. Foram mais de 350 quilômetros e com a temida chuva que não parava de cair durante a maioria do nosso percurso. No caminhão, mais de 19 mil caixas de medicamentos para serem entregues às vítimas dessa tragédia que tomou conta do litoral norte paulista e comoveu toda a nação brasileira. A Associação do Senhor Jesus, em parceria com a empresa Mirales Pharma e o deputado estadual Rafa Zimbaldi, promoveram esta ação de misericórdia. Nós sentimos muito aquilo que aconteceu e sentimos muito para as pessoas que sofreram, alguns morreram, perderam seus terrenos. Então é uma ação concreta que nós estamos fazendo junto com nosso parceiro Mirales, não é? Levando remédio para eles. Graças a Deus, Rafa Zimbaldi está nos ajudando, nos contatos e tudo. Nós temos que fazer alguma coisa. Estamos fazendo alguma coisa. Sentimos muito aquilo que aconteceu e vamos querer ajudar esse povo. O caminhão chega ao seu destino e rapidamente é descarregado por funcionários e voluntários que trabalham o tempo todo para atender a demanda de tantos pedidos.
A gente centralizou todas as doações aqui no Almoxarifado da Saúde, até para a gente não poder ter desperdício de material, né? É um momento difícil, mas a gente também tem que se preocupar com isso. Então, eles são todos doados aqui e daqui nós fazemos a distribuição. Hospital do Centro, Hospital de Boiçucanga e todos os polos de ajuda que estamos criando. Juqueí, Barra do Saí, Camburi, todos os locais onde as pessoas estão alojadas e procurando ajuda, a gente está distribuindo para esses locais. Após o descarregamento, nos deslocamos até a Escola Patrícia Viviane, transformada em um abrigo temporário, onde pudemos testemunhar de perto a solidariedade deste povo, o motivo real pelo qual nós estávamos lá. Porque além de a gente estar comportando quem está com a gente aqui no abrigo, né, alojados, quem perdeu tudo, a maioria perdeu tudo mesmo, e outros está em risco, né, casa de risco, está com a gente também. E neste local, as doações não param de chegar. São roupas, alimentos, produtos de higiene pessoal, colchões e diversos itens para atender a demanda de centenas de pessoas que perderam tudo, menos a dignidade e a vida. Graças a Deus, comoveu bastante o coração do ser humano. Graças a Deus. O mais importante é continuar comovendo cada vez mais, porque sempre vai precisar mesmo, entendeu? Não dá conta, muita tristeza, né? Muita morte, a gente não pensa só na gente, a gente está pensando nos que já foram, entendeu? Que não tiveram essa oportunidade de estar aqui, escolhendo uma roupa, escolhendo, comendo do melhor que estão chegando. Amei, realmente estou muito feliz. Pela manhã, fomos visitar a matriz de São Sebastião. E mais uma vez, o que vimos foi a solidariedade de um povo que não se cansa de trabalhar para ajudar as vítimas desta tragédia. Eu acho que a gente não está vivendo, nunca viveu uma campanha da fraternidade tão concreta como a que a gente está vivendo esse ano. É verdade, padre, realmente de ajudar aqueles que têm fome com certeza e sede. Eu acho que isso são sinais que a gente precisa acolher. Deus nos fala de diversas maneiras e Ele está falando com a gente. A gente precisa rezar por essas famílias que estão enlutadas. É uma dor muito grande, pessoas que perderam famílias inteiras, né? Acompanhei um pai que perdeu a esposa e a filha. Então, assim, são corações que estão muito machucados, nesse primeiro momento com uma revolta muito grande. Então, a gente precisa pedir a luz do Espírito Santo para que visite o coração dessas pessoas, que vá acolhendo essa dor, né? Para poder continuar a vida e que ela seja a última palavra, né? Deus que dá a última palavra, mesmo no meio dessa escuridão, né, que a gente viveu, como diz São João da Cruz, a noite escura de nossa alma, mas está amanhecendo e a esperança está surgindo. Enquanto estávamos gravando esta reportagem, ocorreu uma surpresa. O Santos Futebol Clube, junto com seus jogadores, se uniram e enviaram um caminhão de alimentos para as vítimas da tragédia. Foi uma iniciativa que vocês tiveram, né, do Santos Futebol Clube, dos jogadores do Santos, né, e resolveram trazer esse caminhão aqui de alimentos para ajudar aqui na paróquia da Matriz São Sebastião. Realmente, meu amigo, primeiro satisfação falar com você, tudo de bom. Mostra que é uma atitude bonita, né, dos jogadores do Santos, e através também da sua diretoria e da Quicaldo, que é o patrocinador, né? E foi o seguinte, eu vi uma entrevista do Abel Ferreira, do Palmeiras, e os jogadores do Palmeiras também ajudando, inclusive nesse jogo que passou contra o Bragantino, pedindo alimentos, os alimentos chegando. Aí eu falei, bom, agora é hora de unir os santistas também e ajudar. Sem dúvida. Deixar as diferenças de campo, né? Verdade, muito triste, sabe? A gente brinca assim, mas a coisa é muito séria, muitos amigos que não foram encontrados ainda, muitos desalojados. E a cidade mostrando aí uma garra impressionante, todos ajudando. Acho que é isso o mais importante. E mais uma vez agradeço aos jogadores do Santos e a toda a diretoria do Santos e a Isabel, que é uma pessoa que intermediou toda essa ação aí que a Quicaldo está fazendo. Saímos da matriz e percorremos 1h30 de carro para chegar ao local mais atingido de todo o litoral norte. Pelo caminho, homens do Exército, da Defesa Civil e da DR trabalham sem parar na recuperação das vias, que foram totalmente interditadas e destruídas pelas encostas dos morros. Ao chegar no Vale do Saí,
cenas que impressionaram. Parece um verdadeiro campo de guerra. 90% das vítimas fatais foram encontradas neste local. Famílias que perderam tudo: casa, carro, alimentos e o pior, amigos e familiares. A casa inundou, aí sorte que minha única neta, que hoje está fazendo 2 meses de vida, estava no bairro do Camburi, lá era um sobrado e elas também estão bem, tá? E eu não tinha nenhuma neta e só tenho uma filha e eu sou viúva, gente. Então, eu estou muito agradecida também pela minha família, tá? Eu sou da Associação de Moradores, mas também sou ministra da igreja aqui da Nossa Senhora de Fátima, pertence à Paróquia Sagrado Coração de Jesus, né? Com o Padre Douglas. Então, a gente ficou como Associação de Moradores e igreja. Então, veio tudo para cima de mim. E aí eu saí já disparada para poder atender os casos, né, que já estava acontecendo, o pessoal chegando com corpo, pessoas, crianças sem a cabeça, sabe, um horror. Não gosto nem de lembrar porque eu choro. Então a gente está aí nesse trabalho de correria de tentar dar aquilo que é possível, né, recolhendo as doações, distribuindo as doações. Aproveito esse espaço para agradecer tantas pessoas no Brasil e até no mundo, né? Porque hoje, com o sinal da internet, chega em tantos lugares, ajuda a colaboração, a sensibilização com o nosso povo aqui, que está sofrendo nesse momento, né? E um povo muito bom, um povo muito hospitaleiro, que acolhe tantas pessoas aqui no litoral, como se fosse da família mesmo, né? E agora estão sofrendo isso e estão podendo sentir a ajuda de tantas pessoas. Agradeço também a Século XXI porque está dando visibilidade para isso, né? E de um modo mais cristão, sem sensacionalismo, né? Então a gente agradece muito. No meio desta destruição, dezenas de vidas foram perdidas. Mas há aquelas que, pela graça de Deus, conseguiram sobreviver e hoje trabalham para ajudar aqueles que perderam tudo. Tá aí. Então é isso que a gente acabou de mostrar aí um pouco, né? Esperamos aí que essa solidariedade desse povo aqui é fantástica. A gente pode ver nas imagens que vocês acabaram de assistir, como eu disse aqui anteriormente. O Brasil é um país fantástico que se une mesmo para ajudar quem mais necessita. Mas eu vou deixar uma pergunta aqui, porque a gente precisa, eu já estou com o bloco estourado, preciso ir para o próximo bloco. Se existem políticas públicas existentes aí para proteger os direitos dessas famílias em situações de desastres naturais, como a gente acabou de ver aqui agora, Carlos. Então a gente vai para um rápido intervalo e quando a gente voltar a gente começa já respondendo essa pergunta, ok? Perfeito. Vamos lá então, gente. De volta com a Ação Nacional e hoje nós estamos falando aqui sobre os desastres naturais. Estou conversando aqui com o Carlos Alexandre Fanton. Fanton, né? Isso. Ok. Bom, eu deixei uma pergunta no ar, né? A questão das políticas públicas existentes aí para proteger os direitos dessas pessoas que sofreram esses desastres, né? Existe? Sim. Nós temos um arcabouço de legislação hoje que dá um suporte para isso. Eu vou até tomar a liberdade de ler só o escopo da lei para ficar até em termos de instrução para a população. A gente tem a Lei 12.608, de 2012, que ela institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ela dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa Civil, né, o SIMPDEC, e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil. Tem um conselho que discute isso, você vê a importância, né, da participação dos conselhos. E autoriza a criação do Sistema de Informações de áreas de risco, de monitoração das áreas em risco de desastres. O SEMANDEC, que eu falei anteriormente, ele faz esse controle e também subsidia isso. A gente tem a Lei 12.983 de 2014, ela dispõe sobre os recursos da União
de órgãos e entidades, né, dos estados e do Distrito Federal, que vão dar resposta e recuperação às áreas atingidas de desastres, né? E, com isso, atrelado ao Fundo Nacional de Calamidades Públicas e de Proteção e Defesa Civil. A gente tem a Lei 10.257, de 2001, que revoga alguns dispositivos aí de leis anteriores, mas que amplia o acesso a recursos que o Estado, a Federação, pode disponibilizar para os municípios para recuperação nessas situações, tá? E a gente tem uma instrução normativa número 1, de 24 de agosto de 2012, que estabelece os procedimentos e critérios de decretação de situação de emergência no Estado de calamidade pública pelos municípios. Então, é o instrumento através do qual o prefeito, por exemplo, declara o estado de calamidade, e aí ele vai poder ter acesso a esses recursos e ao suporte, tanto da federação quanto do estado, para poder suprir as necessidades orçamentárias, de infraestrutura, de pessoal, e socorrer as vítimas, socorrer a região, né? Tem a SINDEC, que ela é a Lei 12.340, ela fala das transferências de recursos para ações de socorro, de assistência às vítimas, de restabelecimento dos serviços essenciais, de reconstrução das áreas atingidas, né, por desastres. E, novamente, ela fortalece também o Fundo Especial de Calamidades Públicas, disponibilizando esses recursos, que tem um procedimento protocolar para poder ser feito, mas é algo ágil do prefeito simplesmente anunciar, fazer o anúncio e aí decretar, né, através de decreto executivo, automaticamente já é instaurado o sistema de suporte pelo Estado e pela Federação às regiões atingidas. Na verdade, existe um recurso específico já destinado e reservado para esses tipos de calamidades públicas que acontecem no Estado ou nação? Tem o Fundo Nacional para Desastres e aí a gente tem no Estado também suporte orçamentário para atender a Defesa Civil. Você tem, você viu que eu já falei sobre algumas legislações. Uma institui o Sistema Nacional de Defesa Civil. O Sistema Nacional, por ser o sistema, ele tem as hierarquias da Defesa Civil Nacional, Defesa Civil dos Estados e as Defesas Civis Municipais, entendeu? E aí você tem ali, hierarquicamente, uma autonomia de procedimento e de decisão, de ação por parte de cada uma dessas esferas. Então, dependendo do tipo e do nível do problema que está acontecendo, você pode acionar não só a local, pode acionar do Estado e pode acionar da Federação também. Cada uma delas já dispõe de recursos do orçamento municipal, tem que ter a Defesa Civil do município, que é atrelada aos fundos estaduais e nacional também de suporte. E a gente teve agora, não sei, a gente estava conversando aqui no intervalo do bloco sobre a COP, né? Você queria fazer uma pergunta para mim sobre isso. A questão da COP 27, gente, que aconteceu no Egito ano passado, né, em 2022, novembro, né? Isso, foi novembro. De 6 a 18 de novembro. Lá teve novidades em relação a isso daí? Teve, foi instituído também um fundo internacional para desastres naturais, para suporte aos países onde você tem esse mapeamento das áreas críticas de risco para desastres naturais. Então, no mundo? Para o mundo, para o planeta. Então, o que vai acontecer? O Brasil, se você tem um planejamento e estabelece um critério de monitoramento, você pode passar esse relatório para o IPCC, que nos debates ou na iminente situação de contingência de um desastre, você pode apresentar propostas de projetos para ter amparo financeiro deste fundo também para recuperação, suporte às famílias, né, reintegração ali de recuperação daquelas comunidades. Mais ou menos como, dar um exemplo aqui, como aconteceu agora recentemente na Síria, infelizmente o desastre lá que foi o terremoto que vitimou milhares de pessoas. Também entra nisso. Também. É que assim, esse fundo, na verdade, ele está vinculado a mudanças climáticas, né? Então assim, se o terremoto ele tem uma outra característica de origem, né? Talvez ele não se enquadre para poder ter acesso a esse fundo, porque ele é exclusivo para desastres oriundos ou ampliados, né? Áreas de risco que podem ter ampliado a sua exposição em virtude das mudanças climáticas. Entendi. Então, acho que não enquadraria o terremoto, mas
esses casos que a gente está vendo das chuvas aqui, todos eles podem fazer parte, sim. E é para a comunidade, tá? O fundo é para as comunidades, isso é muito importante. Bom, a gente está chegando até o final do programa, mas eu gostaria de encerrar aqui falando um pouquinho sobre a encíclica papal Laudato Si, do Papa Francisco, né? Em 2015 ele publicou essa encíclica e fala sobre as questões ambientais. A gente até comentou isso um pouquinho aqui no intervalo, que é muito interessante, né? Que o Carlos trouxe aqui para nós. O próprio Papa Francisco já fala sobre essa questão também de áreas de risco, fala sobre o cuidar, né, do meio ambiente, para que esses tipos de coisa não ocorram, né? Para que evite esses tipos de desastres. Na verdade, está tudo correlacionado. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Carlos. Foi muito bem-vindo à época, porque a gente vinha numa discussão, né? Em 2015 a gente teve, logo aí com o Acordo de Paris, também uma série de iniciativas mais efetivas em relação ao enfrentamento das mudanças climáticas. E a iniciativa do Papa Francisco através dessa encíclica papal, Laudato Si, ela fortaleceu muito este processo, porque a Igreja Católica acaba tendo uma ênfase e uma importância muito grande na questão de opinião pública e de comprometimento dos estados, né? Afinal de contas, o Vaticano é um estado também. E o Papa ele teve uma leitura muito cristã, implícita no processo, né? Falando da importância da questão dos ecossistemas, da ecologia, né? De quanto o homem é protagonista como o curador do planeta e por isso ele tem uma responsabilidade muito maior, né? Que o planeta não está aí para que a gente só faça uso dele. Nós somos responsáveis, nós somos os cuidadores do planeta. Então, foi nos dado esse presente em vida por Deus, né? Então, ele tenta traduzir isso, mas também consegue transversalizar uma pauta de iniciativas importantes, né? Através das comunidades. Então, esse é um papel importante dessa iniciativa da Laudato Si, porque ela também amplia e democratiza muito o debate sobre as questões ambientais. Porque a igreja, capilarmente, ela tem assim muitas pequenas paróquias e, né, toda a sua estrutura mundialmente. Então, você imagina que essa mensagem do Papa, que ela está entre a mensagem lúdica e a mensagem técnica, ela foi debatida durante todo um ano, né? Porque se estabeleceu também a pauta do ano da igreja sobre a questão ambiental. Sem dúvida. Então foi muito importante, muito bem-vinda, e uma iniciativa que colaborou muito com o avanço na discussão da COP. E até hoje se discute isso, né? A gente continua ainda refletindo essa encíclica papal. Carlos, gostaria de agradecer muito pela conversa, foi muito aqui instrutivo para todos nós. Deixa seu contato para quem quiser entrar em contato com vocês ou com a Fecondema, né? Para poder ter mais informações a respeito do meio ambiente. Eu vou deixar o telefone que fica mais fácil, Okay. 19 98936 8484. E agradecer imensamente a oportunidade de poder compartilhar. Sei que é muita coisa para falar, a gente está acostumado, emenda aí na fala, né? Às vezes fica meio longo a minha fala, mas eu agradeço imensamente a oportunidade e um parabéns para vocês, porque essa pauta é fenomenal. Parabéns para o programa. Obrigado, Carlos. Obrigado por ter vindo aqui no Ação Nacional hoje. Obrigado. Gente, obrigado por você estar aí com a gente no Ação Nacional de hoje, que encerra por aqui. Volto na semana que vem com mais um tema a ser debatido aqui para você. Até lá.